Olá, muito boa noite, 18 horas e 2 minutos desta terça-feira, hoje 13 de outubro de 2020, está no ar ao vivo, nossa Estação São Léo, direto do nosso canal 14 e através da internet, você acompanha a nossa Vale TV pelos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros Cleanet, a sua Clean TV, CDN TV, DSI TV e já está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da Claro Net, no nosso canal no YouTube. Feriadinho, né? Bado Jacob chegou com uma cara boa hoje, descansado. Foi ao litoral norte gaúcho, Bado Jacob? Não, primeiro, boa noite, comandante Rodrigo, ao André, doutor Zambrano, e principalmente quem nos acompanha aí. Eu não fui. Mas tá com uma cara sossegada, assim. Sim, uma carinha boa. Foi um fim de semana tranquilo, caseiro, trabalhando bastante mesmo, graças a Deus. Fechamos a revista, já tá na tela, já tá lá no nosso... Baita edição. Ficou legal, né? Li toda ela de cabo a rabo. Ficou legal. É uma inovação. E a tua, como é que diz? O teu aval só nos deixa mais entusiasmado. Mas foi tranquilo. Te alegra a minha chancela? Ah, não. Alegra e... Tá dado. E aumenta o número, aumenta o valor da publicidade. Mas eu fui a Gramado no sábado. A gente foi lá, fomos no sábado, voltamos no sábado mesmo, encontrar com alguns amigos e visitar o cunhado e a cunhada que moram lá. Simplesmente inacreditável o movimento. Simplesmente inacreditável. O mundo voltou ao normal e deu para isso. E não é o novo normal? Não. É o normal com mais força. Não tá nem aí. Não. Continua morrendo 600 pessoas por dia no Brasil, gente. A gente tem que seguir a vida normal, mas não dá para fazer essa farra. Ou nós né? já adquirimos, e tomara que isso seja um fato, adquirimos, como é que é o efeito manada aqui? Não. A imunização de rebanho. Rebanho, né? Não... Estamos longe disso, né? Seriam aí 70% da população, estamos longe disso. Mas é porque se não for isso aí... Vai dar tilt. Vai estar ali na frente, vai ter problema. Tomara como que não. Como está dando em Paris, como está dando em Londres. Portugal agora também estão apavorados. Tinha sido nos lugares que mais tinha conseguido... Israel acaba de sair de 3 semanas. Isso. Isso que é a terra de Deus, na terra de Jesus, né? Os caras lá não precisam nem DDI para falar com Deus em Israel. Meus patrícios lá falam direto. Não tem esse negócio de fazer. É ligação local, não paga nem... Mas é isso aí. Tu viu, André Rota, que ele estava bem. A gente falou da Covid e ele ficou exaltado. Muito boa noite, André Rota. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Mas assim, deixa eu fazer um comentário, porque eu também passei por Gramado. Segunda-feira à tarde, ontem à tarde, eu passei por lá e quero fazer alguns registros. Primeiro, sim, Gramado estava cheia. Segundo, 99% das pessoas estavam de máscara na rua. E terceiro, que era o mais importante, é o seguinte: existia uma blitz da Prefeitura Municipal de Gramado nas ruas, onde o pessoal da Prefeitura pegava sem máscara, eles pediam, por favor, só pode colocar sua máscara. Então, assim, eu acho que, claro, né, quem pode, deve ficar em casa, fique em casa, mas a gente também precisa entender o lado da população de querer retomar. E acho menos grave todos estarem em Gramado de máscara do que a barbaridade que a gente viu de todo mundo estar na beira da praia sem máscara. Então, só para fazer o registro, que eu acho que Gramado foi um turismo responsável. Também Todas as lojas que eu entrei, todo mundo me obrigou a usar álcool gel. Nunca entrei sem máscara. Todas as pessoas andando na rua saí com máscara. Agora, isso a gente pode até questionar, que talvez não seja tão bom. Agora, isso é infinitas vezes melhor do que as pessoas todas na beira da praia com som alto se aglomerando como fizeram em Santa Catarina. Então, esse é o errado. Praia do Rosa. Mais uma especificamente, cena bizarra. Praia do Rosa.
Então, Milhares de pessoas amontoadas, André. Então eu acho que Todo mundo sem máscara. É importante nós retomarmos nossa vida com responsabilidade, usando máscara, saindo quem quer sair, quem pode sair, preferencialmente até que saia para tomar uma cerveja no meu bar. Agora, irresponsabilidade, aí sim a gente tem que bater e pegar mais forte. Mas boa noite, só para não ficar também falando do programa. Doutor Leandro Zambrano já faz parte cativa desse espaço aqui. Ocupou. De direito e de fato agora. Exatamente. Exatamente, porque uma celebridade. A gente inclusive não sentiu a tua falta na semana passada. É isso que me magoa. Mas hoje em dia sente não falta. Por ele quando estar não aqui, você me magoa não ter sentido a minha Desculpa, Abado Jacó, pela minha honestidade. Mas eu preciso dizer isso, doutor Leandro Zambrano. Muito bem-vindo, muito boa noite, doutor. Boa noite, Super Rodrigo. Boa noite, André da República. Boa noite, Bado Jacob. Eu senti tua falta. A Irmandade. Nosso patrocinador de gasolina para chegar aqui no estúdio. E eu chegou a se engasgar. Eu achei que se engasgou, o judeu falou em pagar a gasolina lá com vermelho. Que ele não ajudava com nada, ele só pegava carona mesmo. Isso foi só uma indireta. Um pouquinho direta aí. Ele ficou um pouquinho vermelho lá. Isso é o que a gente chama de um Evander Holyfield, um Mike Tyson. Então, assim, eu continuo sentindo a falta dele até quando ele vem junto. Vamos deixar bem claro. Temos então um novo normal. Nossa, eu acho que vocês falaram, voltamos ao normal. Não voltamos ao normal. É diferente, principalmente onde é uma área privada. Por exemplo, o André falou aqui em Gramado, eu estive na Serra, em Bento e Garibaldi, onde é um local privado, o controle é rígido, tem distanciamento, é cuidado o número de pessoas que entra no estabelecimento, se controla o uso de máscara, o uso do álcool gel. O grande problema que eu estou vendo é na área pública. E aí a praia, obviamente, é um exemplo, né, de local público. E aí, então, nós temos a falta de conscientização nossa, comunitária. E se nós formos analisar esses locais onde deu mais agito, mais pessoas sem máscara, mais etc e tal, são os mesmos locais que em outras épocas têm outros tipos de problemas. Até com questão à saúde. Eu não vou dizer que o pessoal, todo mundo está na praia, lá está bêbado ou drogado. Mas são os locais, se for prestar atenção hoje, onde tem um abuso, seja em Rio de Janeiro, que mostram imagens, seja em Santa Catarina, em outros lugares com festas raves aqui perto de nós, são locais... Nada contra a festa. Nada, adoro uma festa. Absolutamente nada contra a festa. Arrasta-pé, mas já são locais que eu não frequentaria para festa nem sem o Covid. Ô, doutor, mas Praia do Rosa é praia de gaúcho, né? Vamos fazer uma conta por baixo, assim, Data Rodrigo, assim, 70%, 80% das pessoas que estão lá são gaúchos. Né? Acho que Garopaba, ali, toda a região já é tomada de gaúcho. É até onde vai o Rio Grande do Sul, na verdade. Ali entre tem aquela extensão, Punta Garopaba. Ali, isso né? ali, Viu, Rodrigo? Até assim, para não ficar no ar, acho acho não, com certeza, o André fez uma observação bem pertinente, acho que justa. Eu fiz o comentário do que é aquilo lá, Gramado, mas eu estava inserido, porque eu fui lá, almocei lá, fui visitar. Tirou a máscara para almoçar? Tirei as máscaras. Mas no restaurante que fui, sabe aquelas promoções? Não tinha garçom dançando. Não tinha garçom. Mas assim, ó, depois que terminava lá, o pessoal saía lá, o pessoal que estava frequentando, eles viravam o negócio do vidro da mesa, higienizavam mesmo. Assim. Então, olha, se tu levantava para ir no banheiro sem a máscara, já tinha. Olha, impressionante. Todos os locais também, todo mundo realmente de máscara, sabe? E eles estão organizados para tentar manter ter as garantias e principalmente as prevenções mais adequadas. Até onde isso aí vai alcançar, mas ali na questão da praia, realmente eu recebi eu recebi foto de uma praça em São Leopoldo também que não estava assim, né? Então vamos também ser justos que também no nosso quintal a inauguração exemplo da praça não foi feito, não foi Não, cumprido. O local público é um problema. O local público é um problema. Se não tiver uma vigilância, como tem na rua, em Gramado, do ambiente público, uma fiscalização constante. Né? Eu também estive em Gramado não durante feriado, eu fui a trabalho na outra semana, e eu saí da farmácia,
tinha tomado um comprimido, estava com dor de cabeça, tomei um copo d'água, dei 2 passos na rua e uma menina da secretaria lá de saúde, vigilância, algo assim, já pediu, o senhor esqueceu de colocar a máscara. E deixa eu só Então, fazer uma correção. na rua, um controle do servidor público. Muito bem. E deixa eu só fazer uma... Que poderia talvez ter lá na Praia do Rosa, poderia ter na praça, mas como dizem muitos, né, o lockdown volta só após as eleições. Pois Mas deixa eu só fazer uma ratificação da tua informação. Eu acho que me permite uma pequena alteração na palavra. Eu acho que a palavra-chave não é fiscalização, e sim orientação da população. Então eu acho que isso é fundamental, que se continue orientando a população. Não vamos chamar de fiscalização, né? Porque senão, principalmente a gente que Tem medo de multa. tem medo de multa e fiscalização, porque a gente já sofreu que é o quê? tanto. Adoraria ouvir o complemento para nós. A gente que é o quê? Que é empresário, que já sofreu tanto, né? Opa. Ah, Sabia que ele ia atirar em alguém, tava louco para saber em quem, Mado Jacó. Não, é que eu acho que realmente isso eu também já conversei. Eu acho que isso é e talvez, vamos citar aqui, independente, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que faltou aqui na nossa região e que a gente viu outras regiões fazendo. Desde o início da pandemia, o poder público podia ter colocado gente na rua, funcionários da prefeitura na rua, orientando as pessoas, orientando as filas no banco. E isso foi uma grande Deveria, omissão. né? A gente tem fiscais. Isso foi uma grande omissão de fiscais da várias faixa prefeituras. azul, né? Nas praças, etc e tal, que não são muitas. E agora urge, só pra gente fechar o pensamento, e agora de novo tem que fazer, porque senão daqui a 1 mês, 2, nós vamos estar de novo. Mas, André, eu podia jurar que tu tinha andado lá por Angra dos Reis. Não. Pegou um bronze legal. Não, o André de Angra dos Reis é outro, né? Já que a gente vai falar, então o que foi solto aquele é outro, que tinha a mansão e os agora dois que iates. tu falou, Não agora sou que tu eu, falou André. sobre Angra, fez o link com Angra dos Reis. Inclusive, aí, né, ele não tem ele não é tão esbelto quanto eu, né? Ele é um pouquinho mais gordinho. Né? Bem... Judiado, mas... Mas tu mete um rap também, André? Não, eu não sou o André do rap. Só pra Nem saber, é o assim. mesmo tipo de comércio. Não, também não. Amém. Ô, doutor Zambrano, tô louco pra ouvir tua opinião sobre isso, né? Fim de semana foi de alegria para muitas pessoas que Parece que a estavam polícia com está sua extremamente prisão. mobilizada agora em caça Agora. do André. É nome perigoso, André, a gente teve que abrir o olho, isso aí. É perigoso mesmo. Leandro André Zambano. Não, no caso não. Não. O André, eu aconselho sempre a ter um advogado próximo a Brasília, para resolver esse tipo de situação, porque nós, nos foros comuns de São Leopoldo, Novo Hamburgo, não conseguimos. Mas lá em Brasília reinam certos milagres que acontecem. Enfim, a questão da legalidade, eu tinha feito aqui um briefing com a turma da bancada antes do programa. Constituição Federal, a lei maior do Brasil. Lembra o nosso saudoso Ulisses Guimarães? Aquele momento todo era uma transição do país com diretas já. Fez 32 anos agora, outubro, né? De 88 a Constituição. Né? Então, eu fiz uma faculdade onde a gente estudava conforme a nova Constituição, tinha que dizer o nova, porque eu estava na faculdade nos anos 90. Enfim, ela vinha de um regime ditatorial onde qualquer dita autoridade pública podia colocar o pé na tua porta, te levar preso sem nenhuma razão. Isso acontecia mesmo. E tu poderia sumir. Isso é coisa plantada pelos professores de história comunistas, né? As pena que as pessoas que sumiram não podem vir dar o depoimento mais dela. Talvez porque tenham sumido, né? Mas muitos torturados aconteceram. E eu não estou dizendo aqui que mereciam ou não, porque a lei proíbe qualquer tipo de tortura. Que é terrorismo de Estado, né? Então, foi uma lei feita para a liberdade, digamos assim, garantista. O que significa garantista? A garantia do cidadão. 2 princípios do direito básico, indúbio pro réu e indúbio pro societal. O que quer dizer isso? Pode escolher uma lei que proteja o cidadão, o indivíduo, ou que proteja a sociedade. Nós só temos uma exceção na lei, que é indúbio pro societar. Todas as outras, nessa prescrição constitucional, são indúbio pro réu, ou seja, a favor do indivíduo, do cidadão. Se eu não conseguir comprovar muito bem, ficar alguma dúvida, vale a inocência do cidadão. O único caso de exceção é o caso do tribunal do júri, caso de assassinato,
para ir ao tribunal do júri, tem uma sentença de pronúncia, que a gente chama, que ali, se há dúvida se aquele elemento praticou ou não o crime, vale indúbio pro societá e ele vai a júri. Libélulo. Mas lá no júri já volta a valer o princípio do indúbio pro réu. Se no júri se manter a dúvida, tem que haver a absolvição. Esse é um princípio geral de proteger o cidadão, para que o cidadão não possa ser acusado injustamente. Então, o Estado, que é o poderoso, teria todas as chances de comprovar que o cidadão é um criminoso ou não. Com o passar do tempo, se viu que aquilo que tem na Constituição protege tanto que acaba beneficiando quem realmente pratica crimes, porque para comprovar tecnicamente de que houve o crime, precisa tantos requisitos que é difícil de se alcançar. E muita gente acaba se beneficiando disso. Especificamente nesse caso, nós temos um debate no próprio Supremo, que é o Tribunal Máximo. De tempos em tempos volta. Que de tempos em tempos volta, porque eles são interpretativos em algo que eu não gostei de ler enquanto estava escrito. Porque se eu gostasse de ler, eu só diria, está escrito, cumpra-se. Quando se debate o que está escrito, é que a gente não gostou do que leu. Tem uma chance, é só mudar a lei, doutor. Tudo pode ser resolvido com uma boa votação legislativa. Porque ninguém faz isso, né, doutor? Uma reforma constitucional, uma nova Assembleia Constituinte. Não é interessante, né? Utilizar muito mais nesse país o sistema de plebiscito ou consulta popular, que eu acho extremamente pouco utilizado. Nossa. Semana passada falávamos aqui do Hospital Centenário. O que queremos do Hospital Centenário, lembram? Sim. Vai ser 100% SUS, eu quero um convênio privado. Por que não colocar isso num debate popular? Uma votação popular, uma consulta popular, onde no mínimo tu tem que explicar para o cidadão qual é a diferença entre um sistema e outro. Tivemos pouquíssimas ao longo da nossa história, né? Eu me lembro realmente da escolha do nosso regime democrático. Isso. Eu votei na monarquia. Governo, né? É o regime Acho de que a gente teve governo, do né? desarmamento. Desarmamento, teve uma consulta bem. Foi bem São pouquíssimos um plebiscito, exemplos, né? uma consulta popular. Pouco, eu acho que isso poderia, país numa que democracia, é dito democrático, com urna eletrônica, isso é muito bom de discutir grandes pegar temas. um país como os Estados Unidos, junto com as eleições lá, já são feitos vários plebiscitos juntos. Uma lista, né? Uma lista. Que eu quero, uma escolha, eu acho isso sensacional. Para nós aqui é né? O orçamento participativo, né? Aquela consulta, mas hoje não tem, tal. porque nós vamos fazer na internet também, né? Não, é possível. Também. Hoje nós poderíamos ter... Então depois foi muito a cidade facilmente que escolheu o sistema que quer para o seu hospital, com prós e contras, para o seu país, com regramento, porque tal posto hoje na lei, quase ninguém passa por um crivo do Supremo Tribunal sem ser absolvido. Quando o doutor Zambrano fala isso, ele quer dizer claramente que na lei diz que ninguém pode ser considerado culpado, até que haja sentença condenatória transitada em julgado. Para mim isso é muito claro da Constituição. E isso foi reforçado por esse artigo que foi feito nessa mini reforma lá, naquela que o Moro patrocinou, né? O Moro não patrocinou, né? Ele foi contra isso. Não, a reforma em si. Aí esse o Moro artigo... queria que, na verdade, esse aqui entrou junto ali, né? Entrou junto, mas ele alertou. Ele disse... Alertou o presidente da República e pediu para ser vetado, né? Ele pipocou. Não vetou. Bom, como em regra pipoca em tudo que tem que ser decidido. Mas qual... Tá bombado, agora eu vou fazer um repetir. Mas qual seria a diferença... se o Bolsonaro não tivesse aprovado? Iria se achar outra lacuna, porque o sistema... Isso aí nós vamos ficar na coisa subjetiva, André. O que provocou essa situação diferente? Acho que é importante a gente, antes de entrar nesse debate, é importante que a gente faça essa referência, né, doutor? O que nós estamos discutindo agora só ocorreu porque a partir desse campo que se abriu enorme para passar boi e boiada, a cada 90 dias o juiz tem que voltar pro processo. Leandro, tu que é advogado isso tem como praticar isso aí? Mas só um pouquinho. Mas isso não é uma culpa do presidente. Claro que ele é também. A lei já diz que não pode ficar preso o cara se não tiver... Mas a gente tem um sistema. Ele poderia ter vetado. Não é culpa exclusiva do presidente. Os deputados passou um projeto, o Senado passou, e aí coube ao presidente sancionar ou não, e ele se omitiu.
Só que Não, nós ele não temos um submetiu, sistema- ele sancionou. Tudo bem, ele sancionou, ele não tirou Ele se o omitiu, artigo. ele se omitiu de não tirar o artigo. não seguiu uma Ele não orientação do seguiu a ministro da orientação do Justiça. seu Não, ministro. Da Justiça. Não, mas O peraí. ministro da Justiça pediu para ele vetar. Mas só um pouquinho, mas se a Câmara de Deputados aprovou e o Senado aprovou, ele vetaria, voltaria para a Câmara, eles derrubariam o Não, veto. o debate não, estava não, o debate não. estava feito. Normalmente, Daí, no- o a debate maior tava parte feito. Ficou mais dos fácil vetos- desse jeito. A maior parte dos vetos, André, não são. Isso é importante que se diga. A maior parte dos vetos em todos os âmbitos de poder não são derrubados. Na esfera federal, na esfera do governo estadual, na Pode esfera ser. dos governos Não, e municipais. causa estranheza. A maior assim, parte dos e vetos ca- não são derrubados. Eu acho que esse Porque debate. aí é o né, debate, aí existe uma ingerência de poderes que os poderes não querem realmente só ter pra uma saber briga o nível entre eles. do programa, e está tendo a atenção do nosso querido João Eichenbaum. Olha só. Apaixonado pelo Leandro, colega, ex-desembargador, não, desembargador aposentado, Sempre escritor, desembargador. né? Esse também assim é uma pauta maravilhosa. E ele até fez algumas referências a isso aí, e mas o que eu vejo assim, André, culpar o Bolsonaro, eu acho que tem que pelo menos citar Sim. que ele Foi conivente. se omitiu. Foi conivente. porque ele estava na com a expectativa situação. dele, ele está sabendo que os filhos dele em seguida estão enfileirados ali. Tá errado, André. Exatamente, O inquérito desse cidadão não andar. Exato. A questão Isso é a o âmago seguinte, do ó. problema da nossa É muito comum no Brasil nós querermos solucionar um problema acabando com o efeito. Por O exemplo. Código de Processo Penal tem um prazo de cumprimento de um rito, ritos processo. processuais. Tá lá o rito, tem que ser. Como a gente não consegue cumprir o rito, Prisão provisória, doutor, vai, quanto tempo? vai mudando. Prisão vai mudando. provisória, quanto Provisória, 3 dias. 3 dias o cara pode ficar preso. Depois tem que resolver a Pode ser situação. renovado mais 3 dias, enfim, daí tem que ir para uma Mas é uma preventiva. renovação só. Preventiva é 90 daí tem dias. aí tem que virar. A preventiva não tem provisória. prazo, Não o que tem tem prazo. prazo é o processo total. Aí a Pois provisória. é, mas dá, 71 dias encerra os e prazos só que fica, tem no Código só Penal. fica nesse, digamos assim, nessa figura jurídica da preventiva, só pobre e preto, né? Porque esses não, claro que sim, esses não chegam lá no STF. André, com isso agora aí. eu vou ter O te que dar razão. falta- Vem Não, discurso não, de mas novo é mesmo. Sectarista. Não, do mas Baden é a Fora, André. realidade. É que faltam, pode fazer processo eletrônico, pode mudar a lei, pode fazer o que quiser. Se não tiver juiz para dar sentença, o processo não vai andar. Sim. Precisa do juiz todos para os fazer prazos audiência e no- precisa do juiz. Uma vara em São Leopoldo criminal tem em média 15 mil processos. Imagina só. Se parasse de entrar hoje, ninguém mais fosse preso, quanto tempo esse juiz leva para ler, analisar e escrever uma sentença de 15 mil processos? 5 encarnações, se ele for fazer o serviço razoável, são 5 encarnações por baixo. Então precisa mais juiz, mas Se não for tem fazer- concurso de juiz porque não tem dinheiro para ter isso. Mas o maior problema, nesse caso, não é o judiciário, né? Acho que o maior problema é a falta de funcionários para o inquérito policial. Para todas Mas as todo- fases. todo- toda a Mas eu fase- acho que o nosso judiciário, André, o doutor Leandro, eu tenho a impressão de que o processo eletrônico ele vai resolver, não como as pessoas estão falando, então pode diminuir o tamanho do judiciário. Não, não é isso. Vai conseguir andar muito mais rápido. A burocracia que o processo impresso exige é uma coisa que não vai tem. Mas conseguir quando andar chegar mais na rápido, audiência não tem cabimento. e na sentença que precisa o juiz, pessoa física, o CPF sentado para ouvir, para julgar, tem um acúmulo de pauta que não consegue vencer. Para realizar um júri, Juiz demora fazendo- muitos anos para chegar no júri e na sentenciando pauta. 700 processos num dia. Isso não existe, né? Isso é Não julgou, né? Vamos combinar, né? Não, Isso não existe. É. Né? Está na nossa Então, audiência, e nós Walter temos- Bittencourt. Boa tarde, mas infelizmente o povo é mal educado mesmo. Todos sabem o uso da máscara e do distanciamento social, mas abusam. Silvio Salve está dando boa tarde, está dizendo a Câmara aprovou com a maioria da base do governo. É isso, né? A Neiva Lindemann está mandando palminhas aqui e está dizendo guerra é guerra. A guerra contra a Covid, né, Neiva? Não, Estamos não, todos Guerra juntos. ela está falando sobre as mortes, as torturas, os assassinatos do Ustra, por exemplo. Ela tá defendendo o Ustra? Sim, sou fã, ela é fã de carteirinha do Ustra. Do Ustra. Eu digo Do isso senhor porque ela brilhante Ustra. é Então, seguidora assim, do... ó, só para continuar a explicação até Beijo, o finalzinho ali, para não ficar pendente, nós temos um outro problema. O primeiro é a falta de juiz. O segundo, eu até hoje, em quase 30 anos de advocacia, penso por que um juiz tem que escrever uma sentença.
Ele pode fazer a sentença linda, maravilhosa, de 30 laudas, que ela só serve para uma coisa, para ver quem vai recorrer. Porque tudo pode ser recorrido. É verdade. E tudo vai ser reanalisado. Então o processo fica 2 anos esperando sair a sentença, simplesmente para ver quem vai entrar com o recurso para ir para o tribunal reanalisar tudo novamente. 2 anos, se for, correr tudo bem. Não, 2 anos é o prazo médio mesmo de uma sentença aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, como tudo vai ter recurso, uma vez eu escrevi um artigo para a OAB e os juízes ficaram bravos comigo, o juiz tinha que ser de primeiro grau só para instruir, cuidar de liminares, prisões provisórias. Quando acabou a instrução, já manda para o tribunal julgar, pau para 3 anos. Mas daí não iria afunilar lá no tribunal? Todos vão igual. A quantidade de recursos de processos do Rio Grande do Sul é 94% dos processos, em todas as esferas. É o índice mais alto do Brasil, né? É. E aí, de todos esses 94% da primeira instância que se tornam segunda instância, 60% vão a Brasília. Sim. Então, o volume dessa busca pelo judiciário e poder recorrer... Mas aí entra a quantidade de recursos sem fim. Né? Isso tudo é uma mudança legislativa. Porque se o sistema da lei for esse, quando chegar no Supremo, os prazos estarão estourados. Já terá... Prescrito muita coisa. Né? Crimes assim de mais baixa monta, tipo ameaças... Isso no tribunal aqui já prescrevem todos. Eu só assim, a impunidade imperante. Com viés bem identificado em relação à crítica que eu faço ao presidente Jair Bolsonaro. Ele poderia ter criado o fato. E a decepção, até minha que não votei nele, é que ele sempre vendeu isso como uma de suas bandeiras, que não daria moleza, que o Brasil tinha e tem uma legislação extremamente gentil, ou pelo menos que beneficia o crime. Isso eram palavras dele. E quando ele tem uma oportunidade, ele não segue a orientação de um ministro que foi hoje é um bolivariano, hoje é rotulado como um bolivariano, anarquista, antipatriótico, mas o juiz Sérgio Moro foi o herói número 1 da pátria brasileira, e ele não seguiu um pedido, e aí está as consequências. Então, ele é corresponsável com muita intensidade diante disso aí. Isso é a minha humilde opinião. Ele é corresponsável, sim. Só que esse fato também só está escancarando isso que a gente está falando. Entendeu? Se fosse um juiz legalista, o Lula não seria condenado. Então ele dá aquela esticada na lei, aquela leitura do que eu não quero, que a gente falou antes, e condena. Se o tribunal tem o mesmo pensamento de, porra, essa lei não serve mais, ela está muito branda, eu também estico essa margem. Eu faço a banda larga do Super Rodrigo na lei, né? Só que quando chegar em Brasília, os nossos ministros, em sua maioria, me parecem conservadores nesse ponto e legalistas de seguir exatamente o que está na lei. E aí a sociedade não gosta disso porque a sociedade não gosta do que está na lei. Mas é a lei. Até que ela seja beneficiada. Eu quero só fazer um parênteses, uma colocação, voltando para o Covid, que entrou aqui na nossa transmissão, do Odorico Martins, e ele faz uma colocação assim: por que nos espantamos com a praia, com Gramado, com Bento, e não nos espantamos com os ônibus e metrôs lotados todos os dias? Não, acho que nos espantamos sim, né? Nossa, a gente falou sobre isso inúmeras vezes. Temos diversas matérias sobre isso. E vocês sabiam que nos aviões não está sendo mantida nenhum distanciamento dos voos? É lotado um coladinho no outro, naquele ambiente fechado. Mas muitas companhias já começaram a fazer a testagem dos passageiros já. Eu já vi. Algumas companhias já começaram a testar os passageiros. Teste rápido, né? Tu hoje não consegue embarcar para a França, por exemplo, pelo Brasil. Tem que ir para o Uruguai para fazer esse embarque. E lá tu tem que estar uma semana descontaminado para daí poder entrar em solo francês. Não, tudo é incoerência. Nós não vamos falar de política hoje. Vamos falar depois do intervalo aqui, ó. A Jordana Eutz está na audiência, hoje sem o Vanazzi aqui, Jordana. A Jordana Eutz, apresentador da Vale TV, disse que quer ter uma conversa com o prefeito Vanazzi. A Neiva Lindemann está dizendo: eles derrubam os vetos do presidente
Sim, em letras garrafais. Quando Amigo. o presidente quer que eles derrubem. Mas, ô Neiva, o que eu estava dizendo não é que eles não derrubam. Eu estou dizendo que a maior parte não é derrubada. Isso é estatística, isso é informação. Não é assim opinião, entendeu? Então fica à vontade para dar tua opinião. Eu não estou te dando uma opinião, estou dando uma informação. A gente vai para um breve intervalo, na volta vamos falar da política de São Leopoldo. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta, é um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O intervalo seguiu quente aqui. E engraçado, né? Lembrando de Everton Cury. Beijo. Nosso Ronivon. Everton. Ronivon do Vale. Coitado. Isso aí. Na audiência, a Jordana Eudes está dizendo: quero Zambrano e Vanazzi na minha bancada. Jordana, Obrigado. tu não tem bancada, só para te lembrar disso. Tá? Tu apresenta o teu programa de pé. Ficaremos de pé ao teu lado. Tá, ô Jordana Eudes, que barbaridade. Ô André, política leopoldense é milhões, então. Vamos fazer um gancho, né? E há milhões e, infelizmente, também, em sua grande maioria, não respeitando nada do Covid, né? E judicializada também. Tudo que a gente Muito. está falando aqui entra para política leopoldense. Tudo junto. O Zambrano falou, eu até estava lendo a matéria, né? Agora a gente tem até de agora até segunda-feira uma semana decisiva aí para, acho que são 5 candidaturas, né? A chapa do Vanazzi, mais quatro candidaturas que estão com solicitação de impugnação De vereadores. de vereadores e uma que está com pedido de inclusão tardia, né? Porque não fechou a quantidade. Então, de hoje até segunda-feira, tem gente que vai ficar preocupada com o que vai acontecer, vai ser julgado pelo Tribunal Eleitoral de São Leopoldo, né? Como está o candidato Eliomar? Está bem? Está De bem? saúde ou politicamente? Novidades da sua saúde? Tá ok. Tá já bem, tá ok. Tá Não com tá de agenda. aniversário? Teve a de aniversário ontem. Ontem. Estava de E aniversário. tem agenda hoje, inclusive, com um grupo das escolas livres, que eu sei, mas que retomou a sua campanha, acho que já... E feliz com a coligação do lado, né? Estão ajudando ele, Estão divulgando bem. divulgando ele. Vocês acham que o efeito hospitalização do... Eu não estou dizendo que foi falsa igual a facada do presidente, tá? Não, o caso dele foi real. Ele amarelou, ele viu que era mais complicado que O caso dele enfrentar foi real. bandido. Mas isso ajudou a divulgar o nome dele? Também faz parte do jogo. E como o Bado falou, a chapa Virou do... notícia, espalhou mais. Quem é o candidato que está? Até quem não o conhecia passou a Também perguntar. olhou para aquela foto dele deitado e fez a analogia? Ou foi só todos os grupos de São Leopoldo que fizeram isso? Com o presidente? Do presidente deitado não numa tem cama? como e Não, do quando lado ele dele, foi né, pro hospital, a analogia já estava Tem pronta. como não fazer. Só que como eu conheço um cidadão e eu imagino como seja o outro, eu imaginei que não era a mesma situação, que um era real. Fiz o mesmo raciocínio. Que um era real. Um não teria essa cara de Mas O pau. coração quase pulou pela boca agora, doutor Zambrano. Por quê? O que houve? Independente disso... Feito o exame invasivo nas suas coronárias, Bando Jacob? Não, Cateterismo. Ele até brincou, eu falei com ele no Pós. Com ele mesmo. Com ele Com mesmo. a sua esposa, Isso, né, com ele também. E ele disse, olha, Bada, que foi o estresse da campanha, André.
Porque ainda brincou, olha, tu enfrentar, tu sabe, tu vai pra um tiroteio, tu sabe que tem um cara dando um tiro, tu sabe que ele é o bandido, tu pode dar o tiro. E aqui a gente não sabe quem é bandido, quem é mocinho. Não, ele tá exatamente. enfrentando um tipo de bandido muito pior. Exatamente. Mas ele tá já plenamente restabelecido e em campanha, e isso que eu fiz uma ironia brincando aqui nessa questão. Sexta-feira passada, a coligação São Leopoldo, a coligação do Nado e do Arthur conseguiram, por uma liminar, né, vai me corrigindo tecnicamente aí no jurisdição, que impedia a coligação, principalmente o Eliomar, a usar a imagem do presidente Jair Bolsonaro como seu apoiador. E hoje o desembargador, o leopoldense Thompson Flores, suspendeu, cassou a liminar. Isso aí, liberou para eles usarem. Eu até comentei com pessoas, e sou muito leal, e falei até com o presidente, com o colega do Leandro, o doutor Vico, que é o presidente do Cidadania, eu disse, mas vem cá, isso não foi politicamente, não entra nem na questão legal, mas politicamente não foi um movimento infeliz. E eu tenho essa opinião, eu acho que deu muito mais destaque, eu não sei daí se vocês... O que vocês pensam Pelo disso? resultado, até agora deu destaque, mas se o tribunal tivesse mantido, teria um efeito Mas ele já bom. tinha uma carta na manga, o Eliomar, mas vamos falar assim, independente, né? Vamos dividir a eleição, já que nós estamos falando em 45 dias, né? Dividir em 5 semanas. E efetivamente, independente do tamanho do resultado, essa semana a gente teve um vitorioso na campanha, que foi o Eliomar, que conseguiu duas grandes vitórias que colocaram ele na vitrine. O quanto isso vai representar em votos para ele, a gente não sabe. Mas foi a semana dele. Com certeza ele teve uma semana de vitrine, de eu estar vejo assim, na porque mídia. não estava proibido. Aí, assim, por exemplo, se o candidato, o Nado e o Arthur Schmidt, que boa parte dos apoiadores, o pessoal da coligação dele, são eleitores do Bolsonaro, alguns simpatizantes, outros até bolsonaristas, o Nado e o Arthur não estão proibidos de usar a imagem, não, né, Leandro? Não. O que o desembargador Thompson, inclusive, falou foi isso. Não é vedado o uso da imagem do presidente. Não, ele tem um regramento. Existe um regramento de apoio. Para todo mundo que ele não apoia ninguém. Mas parece que tem coisa por aí. Mas não são menos apoiáveis que outros? O presidente foi a público e disse que não apoiava ninguém, porém o presidente tirou fotos com o Eliomar, o presidente se postou com o Eliomar e fala-se nos bastidores que o presidente gravou um vídeo e fez junta no processo, declarando nesse vídeo, nesse áudio, o apoio ao Eliomar. Então, mas de qualquer maneira, o que o desembargador colocou e que está bem claro é: qualquer um pode usar a imagem de qualquer apoiador em sua campanha. Mas tem que ser apoiador. Eu tirar foto do lado Zambrano não quer dizer que eu apoie ele, por exemplo. Mas daí tu pode processar direito o Zambrano, pessoal. O presidente pode processar e dizer não autoriza o uso da minha imagem. Quer dizer assim, não autorizo, mas faz de conta que eu não autorizei e tu pode usar, é isso? Não, ele não falou que não autorizava. Ele não falou que não autoriza. Ele falou que não apoiava nenhum candidato, diferente. entre aspas, mas ele não proibiu o uso da imagem. Mas a foto que ele está usando não é junto com o presidente. Junto? Não. Junto A foto que ele está usando não foi tirada junto. Tá bom, mas o Eliomar foi para Brasília. Outra foto está colada, pelo menos. Tá bom, mas o Eliomar foi para Brasília em duas ocasiões, conversou com o presidente. Mas todo mundo foi, né? E tem o apoio, tem as fotos dos encontros dele em Brasília. No Novo Hamburgo, o candidato foi a Bagé, foi a Brasília. Bom, mas aí na se eu for candidato, primeiro lugar é a discussão do que pode e não pode. Eu não vi ninguém abraçar no Lula nessa campanha. É o que eu ia dizer agora. Mas vai ter o Lula virar é o que eu ia usar de exemplo agora. A pergunta que eu mais escuto nesses meus quase 30 anos de advocacia é assim: mas doutor, pode ou não pode? Essa é a pergunta sem resposta no direito. Tanto que o juiz eleitoral de São Leopoldo entendeu que não podia e o desembargador, que é um juiz um pouquinho mais velho, entendeu que podia. Então, se eu estou no meio e tenho as duas, pode ou não pode? Eu não sou juiz. Eu só vou lutar pelo teu. Tu quer que possa ou não? Me paga para lutar por isso. Que nada então não existe. Né? O que diz a lei? A lei... Eu gostei da definição dele, desembargador, juiz um pouquinho mais velhinho.
Porque a promoção não é por mérito, vai indo por promoção, por idade, acaba chegando lá. Então, pode ou não pode? O que diz a lei? A lei diz assim, na propaganda eleitoral, daquele horário obrigatório, tem um limite para se usar 20%, parece. 25% de apoiadores, palavras de apoiadores. Isso não tem nada a ver com eu usar a imagem de alguém. Isso é usar o meu horário para colocar outras pessoas falando bem de mim. Tem um limite de 25%. Então, se o presidente gravar um vídeo apoiando algum candidato, seja o Eleomar e qualquer outro, lá no horário obrigatório eu só posso usar 25% do meu tempo com esse vídeo. Se o presidente fizer um vídeo de 1 hora, não vai dar para rodar ali, certo? É só isso que diz a lei. Mas o presidente não fez. Não, até agora não veio a público, não veio vou a usar público. essa expressão. Se Não ele veio fez a ou não público. fez, eu não estava lá para assistir. Mas alguém tem alguma dúvida de que a candidatura mais identificada com o presidente Jair Bolsonaro Isso. é do Aí Eleomar essa e do questão Igor? de eu me identificar com alguém, agora eu vou entrar no Lula, tem a ver com essa pessoa me apoiar, eu posso ser candidato e dizer, eu estou aqui e eu me identifico muito com as ideias do Lula, inclusive eu lutei pelo Lula livre. O que o Lula tem a ver com isso? Nada, mas eu uso a camisa do Che Guevara. O que o Che Guevara morto tem a ver com isso? Marielle. Né? Pode. Se eu usar a Marielle, ou eu posso usar algum personagem de direita, se eu quiser usar na minha campanha que eu sou a favor das ideias e gostei muito do coronel general Ustra, podem as pessoas discordar de mim. Filho do um Bolsonaro nome que fez o senhor, isso, né? O que o senhor filho do Bolsonaro fez sugere, doutor? Não, eu só estou usando os dois, assim. É só ó, um exemplo. né? Só ilustração. E eu hoje gostaria de usar camisas, acho que de personagens que já não estão mais aqui. Mas assim, Brizola é um que me parece mais certo hoje do que quando eu era novo e ele estava vivo. Ele não mudou, mas Era eu um sim. profeta, né? Ele era um profeta. É? Profeta. Ulisses Guimarães, sempre gostei muito, porque eu era daqueles que defendia essa Constituição liberal. O Everton gostava muito do Clodovil, ele se identificava muito com as ideias liberais do Clodovil. Pois é, eu não vou De dizer liberalismo. com quem outros da bancada se identificam, porque vai ficar chato pra ti, Bato. Quer ver uma coisa, Leandro? Mas assim, se eu me identificar Oh. com um professor ou com uma classe social, eu vou usar a imagem daquelas pessoas que eu me identifico, Lenin, Stalin, ou eu quero usar Tecnicamente foi uma provocação um dele. laissez-faire. Ele só não deu nome aos bois. Exatamente. Não, quer ver uma coisa? Pipocou, né? É, exatamente. Mas, Eu não estou dizendo, o Eleomar disse, o presidente me apoia, ele não disse isso. Ele disse, eu Me inspiro. sigo aquele... Dá pra gente pedir, então, pra alguém usar a nossa camiseta, é isso? É. Tipo, É, eu por pedir pro exemplo, Cavani usar a camiseta do Grêmio, dá? Eu posso fazer um programa lá na Rádio Visão do Vale, em São Leopoldo, e dizer assim, eu estou sentado aqui e quero fazer um programa seguindo o melhor âncora que eu conheço do universo, que é o Rodrigo. Sá. Eu sabia que E o era. Rodrigo não sonha. E eu vou seguir, boto a foto do Rodrigo lá atrás. ficou E eu faço escandalosa a agora, eu vou situação. fazer um programa igual o do Rodrigo. Isso não quer dizer que o Rodrigo concorde com o que eu esteja Não, e até- fazendo. Não, mas assina embaixo, doutor. E até porque tu não tem Tu conferência. assinas, e embaixo. se não assinar, tu diz, olha, ele Jamais. está usando a Problema minha nenhum com imagem isso. indevidamente. Bom, depois dessa coisa, assim, eu sou obrigada a fazer, a citar. Sabe qual é o ainda- problema disso, Bato? Só porque eu já falei demais, porque o assunto Bastante. hoje está no direito, né? O problema é dos candidatos se cercarem de muitos advogados. Exatamente. E nós, advogados, temos muitas ideias Muitas para teses. Acho processar, que muitas tudo é teses. tese, os candidatos doutor? deveriam ir pro banhado buscar voto, então, em vez de Só fazer que ação o risco política. não é nosso. Que é bem mais barato. O risco é do contratar nosso advogado, cliente. pagar advogado, né? Mas fala aí, Bado, que depois eu quero fazer a réplica. Toda essa polêmica, assim, essa celeuma, em relação ao uso da imagem do presidente Jair Bolsonaro, tu vê, mas também tem, tem uma coisa assim que bastante antagônica a isso aí. Nenhuma das duas candidaturas quer usar, e todas elas estão representadas por eles ou com eles, a figura dos senhores da excelência e gestão. Tu já viu que eles não querem vínculo nenhum com essa turma? Ah, tá. Não, é ou não é, Leandro? Independente disso. Nenhum quer vínculo com a administração anterior. Mas independente Eles disso, esqueceram viu, isso. Bado? Deixa eu só fazer eu coloco que o vice do Nado
usa a imagem do tio dele politicamente. E sempre usou. É verdade. Sempre usou. Verdade. Usa E de- seguido? E deixa nós fazer um registro, tá? O Eliomar, nós já sabíamos disso, e por isso que ele se associou com o Ivo. Desde o início, o fundamento da campanha dele era justamente fazer associação com o Bolsonaro. E isso nós sempre comentamos que ele estava assumindo um baita de um risco, porque o crescimento da aceitação do Bolsonaro poderia levar o Eliomar a crescer. O não crescimento do Declínio. Bolsonaro, o declínio, faria com que o Eliomar não se elegesse. E isso tudo só está vindo à tona agora, por quê? Porque o Bolsonaro está crescendo e o Eliomar está sendo, provavelmente, né? Não sei a pouco pesquisa, tempo para mudar a rota, né, como André? uma segunda muito grande pouco tempo força pra em São mudar a Leopoldo. rota. Entende de né? rota, O André. Mas André eu também Rotas. faço registro, viu? André Rotas. Eu acho assim, ó, independente da ideologia política, nada impede do PT chamar, como o Lula, parece ter uma fofoca que o Lula virar São Leopoldo, o PT chamar o Lula e usar o Lula em sua campanha, e a outra candidatura do Nado e do Arthur usar o seu Valdir Schmidt e outras figuras. Ele não que eles pode queiram. usar o Bolsonaro também? Pode, todo mundo pode. Pode usar. O Bado tá bem louco nas redes sociais. Ô Bado, como é que tá esse momento, assim, o que tu tá enxergando esse momento? Eu vejo o radar do que eu quero, eu vejo tu te posicionando, eu vejo tu bem inflamado nas redes. Não, mas é que essa campanha, nós falamos desde o começo, isso aí é uma campanha, primeiro assim, pelo curto espaço, o tempo bastante reduzido e pelas limitações que algumas coisas têm e por ser uma eleição diferente no contexto dos disputantes. A briga, o pessoal pode dizer que não, e eu estou falando isso bem antes, vocês são testemunhas disso. O primeiro, são 2 turnos essa eleição. São 2 turnos. São dois turnos essa eleição. O primeiro turno, tá? Pelo menos indica que o primeiro turno é a disputa entre o Eliomar e o Nado e o Eliomar, para quem vai polarizar com o prefeito Vanazzi. E isso está se demonstrando na prática. O prefeito Vanazzi está de lado. Não, ele está alijado do processo. Exatamente. Ele não está só de lado, Daqui a assim, pouco ele vai entrar com sem uma ação meter para na briga, entrar. para entrar na campanha. Só que isso é perigoso, né? Só que isso é perigoso. Não, mas isso é ele uma não tá faca assim de porque ele 2 quer. legumes, Ele não né? tá assim porque ele quer. Isso é uma faca de 2 Ele legumes. tá assim por falta de opção. Então A essa polarização do debate é outra. Essa coisa assim quase que inédita. Concorda comigo, Bado? Não, Ele exatamente. está fora do debate. Debate, porque o debate maior Porque eles hoje não está conseguindo ser protagonista da entre campanha. os 2 segmentos ditos de oposição em São Leopoldo. Pode observar. Tudo está demandando entre eles. O debate político, entre os próprios candidatos, entre seus seguidores nas redes sociais, os candidatos a vereadores, e agora com essas demandas que foram para o judiciário. Sabe? Então, Na verdade, a campanha de São Leopoldo, se a gente tirar a nuvem da frente e enxergar lá, ela é a mesma que se deu a nível federal. É quem é a favor ou quem é contra o PT. Mas aí a Neiva faz uma boa provocação, doutor. Mas eu... A Neiva Lindemann está dizendo aqui: todo mundo pode usar a figura que quiser, mas duvido eles usarem a do Lula. E dá risada. KKKKK. O pessoal do PT. E diz: que usar Zambrano, do tu é o Lula, cara, ela diz vai aí usar. depois. Pessoal que é do Lula vai usar, eles tem alguém, continuam Capa, usando. nós tem alguém usando em algum estado? eu não... Claro que sim. O Tem. Bolsonaro está fazendo campanha Tem. no Nordeste. Tem. No Nordeste. Né? A Sameli Lima está dando boa noite. Está na nossa audiência. Boa noite, Sameli senhores. Boa Tava noite, dodói, Sameli. Assim como teve o efeito anti-Lula, existe um efeito anti-Bolsonaro. Qual é eu quero provocar ainda vocês E o nos pessoal últimos tá instantes. achando que o Bolsonaro em São Leopoldo tá forte, senão não ia pedir para tirar ele da campanha de ninguém. Eu não sei se está achando, né? Porque essa altura do campeonato já tem, o radar tu já tem números, né, na prática. E o que o Bado está falando é muito prudente. Eu acho que se a semana passada foi a semana do Eliomar, e se de uma certa maneira até hoje o que a gente viu foi muito mais forte um debate entre a oposição ao Vanazzi, eu acho que essa semana e o julgamento do Vanazzi, que deve ocorrer até terça-feira, vai ser fundamental para o Vanazzi entrar nas mídias ou sair das mídias de vez, né? Porque caso ele tenha a candidatura impugnada, mesmo que ele possa recorrer, isso vai pesar muito contra ele.
Claro, de novo, não estou falando que com isso ele vai perder ou vai deixar, mas isso vai Tudo influencia, vai né? São influenciar movimentos. muito. Imagina uma oposição já forte, debatendo com a mídia na mão, por suas razões, com uma eventual impugnação do Vanazzi, isso vai fazer o Vanazzi perder muita força tem um de fator, campanha, né? Não sei se vai perder Eu voto, não entendi quero com a dizer. mídia na mão. O que tu quer dizer com isso? Porque a mídia, eles estão na mídia, né? Então hoje é notícia o Eliomar ter passado por não problema tem de como saúde. não ser, né? Entendeu? Não tem como não mas ser. mas o que está sendo notícia hoje para o Vanazzi? Infelizmente, vamos falar, né? Infelizmente ele acabou inaugurando uma praça num momento ruim e que a praça ainda por cima acabou lotando de gente com Covid, que estava sem máscara e foi isso que Tu acha que isso aí foi ruim? eu não sei, mas foi usado de uma maneira ruim. Eu acho que não. O fato não Mas, foi assim, ruim da as praça ser críticas são inaugurada. Da oposição, se tu for lá. Mas qual foi a defesa? Ah, Mas qual foi a defesa? mas precisa defesa? Mas tu tem que ponderar, tu tem que estar na rede e eu tô dizer, ó, falando assim, mas foi um grande fato. a defesa é a praça em si. O problema, tu Aqui- acha que é a questão da falta do uso de máscara? Não, eu não estou me atendo a esse fato. Eu estou dizendo o seguinte: o fato que nós estamos discutindo aqui, que é mais claro para nós, é que a oposição hoje, devido às suas brigas entre oposição, e devido até a própria oposição estar alimentando a oposição com esse processo chapanado contra Eliomar, hoje a oposição está tomando muito mais as mídias do que a situação. Isso é fato. Quando a gente fala da candidatura as Vanazzi, eu mídias, quero elas te são provocar nesse consequência sentido. De fatos são relevantes. reação de uma ação, né? De fatos É relevantes. o factual. É o E o voz ao próximo, factual. e aí o que eu quero dizer é o seguinte: o próximo fato relevante que a gente tem de agora até semana que vem, infelizmente, provavelmente não será, pode ser favorável ou não ao Vanazzi, porque se ele tiver sua candidatura impugnada, ele vai ter mais uma mídia não representativa que poderia Mas aí eu valorizar ele. ia perguntar sobre isso. Isso não cresce, essa militância, Bado? Porque eu vejo a militância petista, Brasil afora, Cresce a nos últimos militância, claro. 10 anos, muito tranquila, muito sossegada. E Cresce. ele não conseguiu levantar a turma ainda, a torcida ainda, a galera. Mas só um pouquinho, nós vamos voltar à nossa premissa básica. Nós estamos falando que São Leopoldo talvez tenhamos 100 mil votos válidos. Perfeito. Se o Vanazzi tiver 1/3, nós estamos falando que 2/3 estão na mão da oposição. Então, ele precisa crescer a militância e essa briga da oposição, dependendo como fica, a maioria dos votos não está na mão do PT. Certo? Então, mesmo que o Vanazzi cresça, e ele precisa crescer, ele precisa ir para a rua, ele precisa gerar fatos para que ele esteja na mídia, ainda assim a oposição talvez tenha, sei lá, vamos chutar, mas na pior hipótese, 50% dos votos válidos. Eu quero colocar nessa tua água aí, largar um pouquinho de açúcar para não brigar tanto. O número hoje em São Leopoldo de, digamos assim, de aprovações, podemos linkar com a eleição passada do presidente, qual é? Em percentual. Ele foi hoje eu passado não sei. 66%. 65%. Não, era 66, hoje a gente não 2/3. sabe, né? 2/3. Há 2 anos atrás. Né? Hoje a gente não sabe. Então, quem não... Esse número já foi pior e pode estar melhor agora. Pois é, mas eu posso imaginar que esse 1/3 não vai votar em candidatos que não sejam Vanazzi, já eram oposição ali. O Vanazzi presidente. arranca de 35%. Que Acho é que esse, isso é... que é esse mesmo Qualquer pessoa número que não discuta votou política, no Bolsonaro. sim, diz isso. Exatamente, é né? isso aí. Isso. Então as Arranca outras desse as outras 3 candidaturas estão disputando 2/3. Em que pese... os apoiadores do Bolsonaro. Eu lembrando. quero voltar a fazer esse link. Mas em que pese aí a gente tem um fenômeno um pouco diferente, né? A candidatura, a gente fala dá esse nome que vocês gostam tanto, a candidatura Arthur Schmidt com a cabeça do Nado, ela é muito banda larga, né? Pois é, ela aí que eu também queria pode chegar. pegar um pouco desses 35%. Mas aí ferrou, Não, né? aí eu quero saber quem é que vai pegar os votos do Bolsonaro em São Leopoldo. Mas não será 65%. Eu Tudo não bem. acredito. Tudo bem. Pode ser 50%. Não será Imagine um 65%. cidadão tipo Não. o Bado, que votou no Bolsonaro e fez campanha para ele, vendo agora na frente dele, eu tenho os dois... Bom, se eu votei no Bolsonaro, eu não vou votar no Vanazzi, porque é o meu adversário político. Eu tenho nem no PSOL, porque também é de esquerda. Me restaram 2 candidaturas, a do Nado e de Eliomar.
Eu estou imaginando aqueles 2/3 que vocês falaram, eleitores do Bolsonaro em casa pensando. Eles vão olhar, estou pensando de trás para frente, não dos candidatos vindo, Perfeito. mas do eleitor indo. Eu votei no Bolsonaro. Bom, eu me arrependi. Tem um que vai estar ali, Madalena arrependida sempre tem. Sim. Mas será que eu me arrependi a ponto de votar no PT? Não sei. Acho muito difícil e Mas pequena essa chance. Acho que os do Bolsonaro vão se dividir quase todos entre Nado e Eliomar. Sim. Que são aqueles 2/3. Mas eles vão olhar assim, quem tem mais cara. Será que eu sou tão Bolsonaro? Eu vou no Eliomar. Mas esses 65% não eram bolsonaros convictos, né? Eleitores. Então, mas aí eu ia dizer isso. É isso aí. Ninguém é convicto hoje. Não, acho que não. Acho que Mas existe a uma... convicção... 20, 25... Mas eles não votariam Aliás, no PT. me deram esse número extraoficialmente. A gente não poderia estar tratando isso. Bolsonaro 25. convicto, 25 é o votaram número de no arrancada. Bolsonaro para não votar no PT. É. A Mas convicção não veio no Bolsonaro, veio 2/3 não quiseram votar no PT. Essa foi a escolha, gostando ou não do Bolsonaro. Acho que Mas o número lembrando, não é esse. eu acho que o número aí é menor do que esse. Acho que algumas pessoas não quiseram votar no PT. Algumas pessoas quiseram muito outra pessoa e não eram antipetistas. Mas as ou pessoas eram que não- antipetistas. antipetistas. Mas olha só, E esses fala- iriam como agora? Esses Iam são pro os PT? mais convictos. Esses são os mais convictos contra o PT. Pois é, Mas e eles não são muitos. necessariamente os antipetistas. Tá, mas Mas olha são só. muitos. Eles são Mas- pessoas numa mas- visão mas- liberal Eu da tô querendo dizer que vai economia, ser muito conservadora difícil nos o Vanazzi fundos, né? crescer nesse nosso panorama de São Teria Paulo. que se ver assim, É. teria que fazer um panorama da eleição, por exemplo, de 2016. Simone Dutra na audiência aqui, ó. Ah, e disse, vai primeira votar dama. no Eliomar. Tá aqui Quem, ela ou eu? candidata à primeira-dama. Ah, ela disse que vai votar? Não, ela tá. está dizendo que Mas- essas Dinheiro. pessoas votarão no Eliomar. Dinheiro de mão cheia também, viu? Não sei, É uma eu não pergunta. conheço Eu e também só acho vou dizer que vão acho que não votar é. no Eliomar. Vou deixar muito Não, mas claro. eu acho. Deixa eu fazer uma analogia que eu acho que a gente já falou isso. Eu acho que A gente está chegando ao final do programa de hoje. A gente tem Bom, né? pouquíssimos minutos para se despedir. Eu acho que, Vai lá, André. pra gente fechar então, eu acho que na verdade há os 65, 66% que votou no Bolsonaro em São Leopoldo, existe sim uma divisão natural daqueles que votaram no Bolsonaro e confiaram que ele faria um governo melhor, tipo nós, e que hoje não votaríamos no Bolsonaro. Esses E voltariam esses- no PT? Eu não. Mas não, eu não. acho Tá, que vamos pra tua segunda análise. esses devem ir por. Esses deve haver essa divisão e esses devem votar no Nado. Tá. Entendeu? E quem realmente foi extrema direita e ainda acredita num grande trabalho do Bolsonaro, deve ser o eleitor que vai, com certeza, vai para o Eliomar. Mas também não vai pro PT. Também não vai para o PT. Eu É isso acho aí. assim que esse termo Por isso que foi- extrema-direita Ah, desqualifica tanto a política, né? Quanto Desqualifica. Desqualifica. O próprio Ah, eu acho que a Eliomar direita- fala em direita raiz. Não, né? mas Ah, essa tudo direita bem. sempre fez bem pro Radical Brasil. no sentido de raiz. Faz bem para a né? relação entre a direita e a esquerda. A sociedade evolui com essa e ela discussão. chega no meio termo mais acredito adequado, né, entre os diferentes. Ô né? Bado, antes de tu te despedir, eu preciso ler essa excelente provocação aqui da nossa telespectadora, na verdade desta internauta no caso. A Neiva Lindemann, ainda na audiência, está dizendo: aí, Badinho, tenho que ter paciência contigo. Todo mundo tem que A tua sorte é que eu te adoro. Isso é quase uma ameaça, hein, Bado? Não, isso é Sem declaração BO, é de claro, amor, por favor. declaração de O Bado é amor. nosso que a Neiva malvado assim, favorito. a Neivinha assim, é o meu... Neiva, obrigado pelo a Neiva carinho da tá tua lá em audiência, Brusque, Neiva. tá lá muito... Aonde? Brusque, lá em Santa Terra da minha Catarina. mãe. Brusque, então, não é Brusque, é De Brusque. Brusque, lá de Brusque. Brusque. Vai Tá comer lá de uma Brusque, marreca. com a Brusque que atriz. empatou aqui com No o nosso... Bruscão do coração. A Neiva, só É, para Bruscão. contar, saber com quem que vocês estão lidando, a Neiva era a embaixadora de São Leopoldo em Brasília. Olha só. Olha só. Ela era recebida pelo Nelson Marquesan, quando era o Nelson Marquesan pai. O de verdade. Tinha aqui o prefeito Valdir Schmidt, tinha alguma dificuldade. Gente, Rodrigo. chegamos ao final do programa de hoje. E a Bado, Neiva não dá. é o nosso muito Pitelzinho bom. da terceira idade. Um beijo, Neivinha. Pitelzinho da terceira Bem-vinda, idade. sabendo que tu é brusquense aí, recordações a todos, muitos tios que moram aí, uma cidade maravilhosa, amo de paixão, sobretudo comer marreco. No Schumacher. Adoro marreco, no Chuma. O Chuma é na Guabiruba, na verdade, do lado ali. Não, mas tem pode ser dois. no Tem um Chuma que é na Não beira do conheço. lago em Brusque e Não tem um Chuma conheço. que lá na Guabiruba. Mas eu vou ali no Renault, na sociedade, que é maravilhoso. No Paysandu, na sociedade. Morei em que Brusque tem. um ano também. Bado Jacob, teu ponto final. Ponto de encantamento, meu ponto é de encantamento com essa bancada tão maravilhosa, tão qualificada e tão diversificada no sentido de pensamento, né? Olha pra Eu, ti, eu adoro isso aí e fico muito feliz por ter sido o lançador
dessa figura tão querida que o Zambrano, que está tomando conta, né? Tu lançou ele pela janela. Isso aí, tá aí hoje. Aí E ele voou. Já é reconhecido por todo mundo. Mas o debate é intenso, um beijo para todo mundo e é uma eleição maravilhosa em São Leopoldo, como vai ser na maioria dos municípios. O Brasil está vivendo e convivendo com a festa da democracia. Só quem não é feliz que não gosta de democracia e gosta de gente que gosta de dar porrada. Eu não gosto. Eu gosto de felicidade e poder dar minhas opiniões. André Rota, ponto final. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pela bancada. E acho que confirmo o que o Bado falou, né? Acho que a gente está, graças a Deus, com uma baita de uma campanha em São Leopoldo e vai ser uma linda eleição e uma linda campanha. Doutor Leandro Zambrano, da próxima vez que retornar aqui a Novo Hamburgo, aos nossos estúdios da Vale TV, se o Bado Jacob não estiver te esperando, deixa ele lá e vem, tá, doutor? Tá bem. Bado Jacob, é incrível o que as pessoas fazem para pegar carona de graça, né? Sim, com o sim. nível de puxação de Sim, saco sim, que elas sim. chegam. É interesse Semana que puro. vem teremos novidades, provavelmente, da política leopoldense aí com os julgamentos. Uma ótima semana aí a todo mundo. Sameli Lima está dizendo parabéns pelo programa, com toda certeza está muito boa a discussão. Simone Dutra, abraço, meninos, só gente buena. E a Neiva Lindemann dizendo adorei vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado essa bancada fantástica. A gente se vê na próxima sexta-feira a partir das 18 horas. Até lá.